Boa tarde, meus queridos irmãos. Para alguns de vocês, boa noite. É um prazer mais uma vez poder falar com vocês nessa hora e poder mais uma vez compartilhar um pouco da palavra de Deus com os amados irmãos. Gostaria de convidá-los nessa hora a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 16 e 17. Livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ainda no capítulo 3 de Gênesis, agora no versículos 1 até o versículo 3, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Glória a Deus. Eu gostaria ainda de, para a gente não ter que ficar parando ao decorrer do nosso compartilhar, ler com vocês o livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, um versículo bastante conhecido de boa parte dos cristãos, que diz assim, Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Glória a Deus. Gostaria de convidá-los nessa hora a curvarem sua cabeça e a fazerem uma oração comigo, pedindo ao Senhor que possa falar aos nossos corações. Querido Deus e Pai, eu te rendo graças nessa hora por mais um privilégio que me concede de poder, ó Deus, refletir e meditar na Tua palavra e compartilhá-la com os meus irmãos. Te agradeço, Deus, porque a Tua palavra é para nós uma fonte eterna de vida, Senhor. Ó Deus, portanto, que essa fonte jorre de forma abundante aos nossos corações, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo alento e trazendo direção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, queridos. Antes de eu começar esse compartilhar, eu queria aproveitar esse momento. Na semana passada, nós compartilhamos sobre o tema lembrar ou esquecer e falamos da importância de se lembrar das coisas que são importantes para nós. E eu estou me lembrando de alguns irmãos aqui. Eu gostaria de mandar um abraço especial para o meu irmão Célio e Sônia, que estão em casa nessa hora, não estão podendo participar conosco da maioria das nossas atividades, devido à quarentena da pandemia, né? Então nós sabemos que os irmãos têm que guardar as devidas restrições. Queria mandar um abraço também para minha irmã Nezenita, né? E queria mandar um abraço, não posso citar todos os meus queridos irmãos nessa hora, né? Porque infelizmente não tem tempo propício para isso, mas em especial para esses meus irmãos, para Cresci, né, que também teve que ficar resguardada por mais um tempo, devido a algumas preocupações que lhe sobrevieram, mas graças a Deus está tudo bem. Então nós vamos agora dar sequência, tá bom? O tema desta noite é a voz de Deus versus a voz do inimigo. Poderia também dar o título de Ouvindo a Voz de Deus, tá bom? E hoje nós vamos compartilhar com os queridos irmãos sobre a importância de nós ouvirmos ao Senhor, de darmos atenção à voz de Deus e de aprendermos a ouvir a voz de Deus. Hoje, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo uma situação em que a gente ouve tantas vozes, né? A voz da mídia, a voz das pessoas ao nosso redor, a voz dos fakes, né? da internet, do WhatsApp, enfim. E por tudo isso, eu sei que é necessário e se faz necessário que a gente tenha o entendimento de que existe uma voz que realmente traz uma palavra de direção e de alento para as nossas vidas, e nós temos que aprender a ouvir essa voz, tá certo? A palavra de Deus nos fala de Eva, que estava no jardim do Éden, e todos os dias na viração do dia, Deus vinha de encontro ao homem, aquele casal, Adão e Eva, e compartilhava com eles provavelmente a sua palavra, caminhava com eles, compartilhava coisas acerca do céu e acerca da terra, né? E apesar de Eva estar acostumada a ouvir a voz de Deus todos os dias na viração do dia, todos os dias Deus vinha ao encontro do homem, mas apesar de tudo, primeiro ponto que eu quero compartilhar,
é que Eva, mesmo ouvindo a voz de Deus, não creu. Primeiro ponto, é possível ouvir e não crer. Ouvindo e não crendo ou não acreditando em Deus. Tá certo? Então, o primeiro aspecto, nós temos que aprender a confiar na voz de Deus. E, infelizmente, não foi o que aconteceu com Eva. A palavra de Deus nos fala que Eva, no primeiro momento, ou na primeira oportunidade que Satanás veio a ela, na forma corpórea de uma serpente, Eva deu ouvido à voz do inimigo, ou ouvido à voz da serpente, em detrimento à voz poderosa do nosso Deus, certo? Infelizmente, Eva sucumbiu diante dessa tentativa. Muitas vezes a gente pode até falar assim, foi a primeira investida de Satanás, né? Tantas vezes ela ouviu a voz de Deus e na primeira investida do inimigo Eva caiu. Eu até penso comigo mesmo que muito provavelmente a serpente, ou a Satanás na forma da serpente, provavelmente veio a Eva em outras ocasiões e compartilhou com ela algumas outras coisas, ou falou com ela em outros momentos, porque em regra é assim, a vida da gente acontece num processo, não é nada assim tão instantâneo, né? E naquele processo Satanás foi a cada dia falando ao coração de Eva, até que chegou o momento que Eva sucumbiu. Claro que isso é simplesmente uma interpretação minha, né? Eu posso estar equivocado, mas não vem ao caso, não faz diferença se foi num primeiro momento ou não, mas o que importa é que Deus falava com Eva, mas em detrimento da voz de Deus, Eva preferiu ouvir a voz de Satanás por não confiar em Deus. Apesar de ouvir a Deus, Eva, ela não confiou na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Bastou ouvir o inimigo para duvidar da palavra de Deus. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com os queridos irmãos é que às vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas não obedecemos. Muitas vezes ouvimos, mas não basta ouvir a voz de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20, a palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele, e ele ceará comigo. Olha que interessante. Esse texto bíblico nos fala que Jesus diz e afirma que está batendo a porta do nosso coração ou do nosso ouvido espiritual para que nós possamos abrir a porta da nossa vida, do nosso coração, para que ele entre. Mas não basta ouvir. Eu costumo usar a ilustração de que muitas vezes uma pessoa quando está talvez devendo alguém e sabe que o seu credor está batendo a porta, ela fala para os seus filhos: fica quietinho, não fala nada, faça de conta que não tem ninguém. E apesar dela estar ouvindo a voz do seu credor, ela fica em silêncio como se não ouvindo estivesse e não abre a porta. Então não basta ouvir, é preciso abrir a porta, é preciso obedecer. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de Deus de fazer a coisa certa, de seguir a direção de Deus para a nossa vida e a gente não faz. Infelizmente, meus queridos, eu estou me lembrando agora de um acontecimento muito triste que foi um incêndio na Boate Kiss, muitos irmãos vão se lembrar disso. E no ato daquele incêndio, muitas pessoas morreram, foram pisoteadas por outras pessoas, não conseguiram achar a porta da saída, e algumas até estavam próximas da entrada ou próximas da saída, mas não conseguiram, foram pisoteadas antes disso ou sequer encontraram a porta. Infelizmente, muitas pessoas estão muito próximas da solução de Deus para as suas vidas, mas apesar de tudo, elas não estão dispostas a ouvir e a obedecer. Certa feita, Jesus Cristo disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Jesus Cristo está falando que Ele é a solução para muitos dos nossos problemas. Mas, infelizmente, uma pessoa pode estar a 15, 20 centímetros da porta ou pode estar a 5.000 quilômetros daquela porta. E não vai fazer diferença nenhuma se a decisão daquela pessoa for a mesma, não passar pela porta. Então não adianta saber que se você está com fome, a solução dos seus problemas é um banquete do outro lado, na outra sala. Se você não adentrar aquela sala e não desfrutar do banquete, você continua com fome. Então o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é exatamente isso. O Senhor está à porta e bate. Mas, se você não ouvir, apesar de ouvir a voz de Deus, você não obedecer, de nada te adiantará. Tá certo? Glória a Deus. Muito bem. Então, Eva ouviu a voz do inimigo.
como é possível, depois de ouvir a voz de Deus, dar mais atenção à voz do inimigo? Nós podemos perguntar. Quando e como podemos ouvir a voz do inimigo? Em regra, meus queridos irmãos, nós ouvimos a voz do inimigo quando nós não damos a atenção devida à voz de Deus. Quando nós damos mais atenção ao que o inimigo fala. Em regra, nós damos mais atenção à voz do inimigo do que à voz de Deus quando nós duvidamos das coisas que Deus nos falou. Mas existe um outro momento para nós também darmos ouvido à voz de Satanás. Outra razão de ouvirmos o inimigo é quando nós não entendemos aquilo que Deus nos falou. E quando nós desconhecemos aquilo que Deus nos faz, a nossa falta de entendimento, ela também pode ser uma arma que o inimigo usa a seu favor contra as nossas vidas. A palavra de Deus nos fala exatamente sobre isso. No livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, diz: o meu povo perece por falta de entendimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, o desconhecer a palavra de Deus, o não entender ou não compreender, também se torna uma causa suficiente para que a pessoa, mesmo ouvindo, não obedeça. E, em consequência disso, seja destruída e esteja sucumbindo. Quantas pessoas estão, infelizmente, sendo destruídas, estão caindo, estão perecendo, porque não entendem aquilo que Deus nos falou. É interessante, eu me lembro agora de uma parábola que Jesus Cristo compartilhou, de um semeador que semeou em 4 campos ou 4 lugares distintos. E o primeiro lugar que aquele semeador semeou a semente foi na beira do caminho. E a palavra de Deus diz que, semeando à beira do caminho, aquela semente começou a produzir, mas vieram as aves do céu e comeram aquilo que a semente conseguiu produzir. Você pode imaginar uma planta ou na beira da estrada, empoeirada, e que, em consequência de tudo isso, de estar à beira da estrada, logicamente ela vai perecer. E é exatamente isso. E Jesus explicou o contexto da parábola e disse que significa exatamente isso, que a pessoa que ouve a palavra de Deus e até recebe com bom grado, mas por não compreender ou pela falta de atenção àquilo que Deus falou, infelizmente, acaba permitindo que as aves, ou que o próprio Satanás, no caso, venha e roube essa semente da sua vida. Eu não sei se eu posso afirmar que o que aconteceu com Eva foi essa falta de entendimento, mas eu posso posso deduzir pelo próprio texto bíblico, quando Satanás ou quando a serpente pergunta para Eva: não foi assim que Deus disse? Que da árvore que está ali do conhecimento do bem e do mal, da árvore que está no meio do jardim, você não pode comer? Você não pode... Você poderia comer, aliás, né? Satanás falou assim, não está escrito, Deus não falou que você poderia comer da árvore, ela falou assim, não, olha só como é que Satanás ele consegue influenciar a maneira de pensar de uma pessoa. E a Eva então disse assim, não, Deus disse que nós não podemos comer e nem tocar. Na verdade, Deus não disse que não poderia tocar, Deus disse simplesmente que não poderia comer, né? E a Eva já acrescentou, ou seja, a falta de entendimento dela. Satanás ele tentou confundir a mulher. A voz de Satanás, infelizmente, ela ressoou mais forte no ouvido de Eva. Talvez a voz do inimigo está ressoando mais forte na tua vida, te dizendo, você não vai conseguir. Te dizendo que você é um derrotado, um fracassado, te dizendo que você não pode acreditar, que não existe mais expectativas para a sua vida. E por desconhecer a palavra de Deus, ou por não compreender, entender o que Deus te disse, talvez você esteja perecendo hoje. Pois eu quero te chamar mais uma vez para ouvir a voz de Deus. Então, o terceiro aspecto, primeiro, é ouvir e não confiar naquilo que Deus falou. O segundo é ouvir e não obedecer, não abrir a porta. E o terceiro é ouvir e não entender. Há uma parábola interessante, né, quando Jesus Cristo fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E por várias vezes a gente vai ver ilustrações na Bíblia que estão relacionadas ao contexto de Israel no qual Jesus vivia. E para o contexto dos judeus, em especial, era muito comum que alguns
pastores se reunissem em determinado local. Até inclusive há uma história que conta disso, dessa narrativa, de um homem que estava visitando em Israel, um turista, e ele então parou e ficou observando quando aqueles pastores se reuniram num determinado ponto, e as ovelhas daqueles pastores se misturaram. E aquele homem ficou intrigado com aquilo e ficou pensando, mas essas ovelhas, elas agora estão misturadas, como que esses pastores vão resolver esse problema? Ao que, intrigado com isso, ele pergunta àqueles homens, o guia leva ele até aqueles homens, aqueles pastores, e aqueles pastores disseram, não, elas não vão se misturar. Mas eu não consigo acreditar nisso. Passado um tempo, o primeiro pastor se levanta, e ao se levantar ele diz para as suas ovelhas, ele vira para as ovelhas e diz, lerararai, e ele vai, e ele segue. E aquelas ovelhas seguem aquele pastor, algumas ovelhas se levantam e as outras continuam ali. E aquele homem ficou ainda mais encafifado com aquilo e disse, olha, mas se é assim, muito provavelmente ele pode ter levado as ovelhas dos outros. E aí se levanta o segundo pastor e fala, lerararai, e aquelas ovelhas se levantam, mais um grupo de ovelhas, e segue aquele pastor, e permanecem algumas ovelhas. E aquele homem pergunta para o último pastor que ficou, como você tem certeza que os dois primeiros pastores que foram embora não levaram suas ovelhas? E aquele homem disse, porque a ovelha, ela não apenas ouve, mas ela conhece a voz do seu pastor. Por isso lhe obedece e lhe segue. E aquele homem então falou assim, mas deixa eu fazer uma experiência. Como é que fala? Ele disse, lerararai. E aquele homem então fala para as ovelhas daquele pastor, lerararai. As ovelhas continuam imóveis. E ele insiste mais uma vez, lerararai. E ele imposta a voz. Mas as ovelhas continuam inertes. E aquele homem então reconhece. E aí o pastor diz, lerararai. E as ovelhas se levantam e o seguem. Aquelas ovelhas tinham ouvidos sensíveis para conhecer exatamente a voz daquele que lhes falava. Dizem que as ovelhas, elas não têm uma visão muito acurada. Portanto, elas nem enxergam direito o que é o pasto mais adequado. Portanto, elas seguem o pastor, porque é o pastor que enxerga por elas. Portanto, se você, meu querido, muitas vezes se encontra numa situação complicada na vida, é porque precisa da direção de Deus para ir aos pastos verdejantes. Conforme diz a palavra de Deus no Salmo 23, né? Ele nos guiará às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Então entenda a voz de Deus. Seja sensível à voz de Deus e obedeça a voz de Deus para a sua vida. Quando nós entendemos a voz de Deus e o seu propósito, nós estamos imunes à voz do inimigo, à voz do ladrão, à voz do mercenário. Mas como nós podemos entender melhor a voz de Deus e os seus planos para as nossas vidas? Eva, infelizmente, não entendeu os planos de Deus. E quando Satanás falou para ela, olha, Deus está sendo injusto com vocês. Vocês poderiam comer do fruto dessa árvore, e seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como Deus. Satanás estava enganando, porque na verdade Satanás um dia desejou ser como Deus e ele sucumbiu dos céus. E ele caiu. E agora, ao ouvir a voz de Deus, a mulher não se tornava semelhante a Deus, mas se tornava semelhante àquele que ela dava ouvidos, que era o próprio Satanás. No dia que você comer dessa árvore, se tornará como Deus. Na verdade, a mulher já era como Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas esse mundo, o pecado, a inflação da corrupção e de tantas outras coisas tem feito na nossa vida uma degenerescência ao passo tal que nós temos nos tornado a semelhança deste mundo e não a semelhança de Deus. Por isso Romanos capítulo 12 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Não se conforme ou não tome a forma deste mundo. Satanás fez com que a Eva tomasse a sua forma
porque ela deu ouvidos à sua voz. Nós temos que ouvir a voz de Deus nessa hora, entender os planos de Deus. E para entender o plano de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus, frequentar os cultos, talvez uma célula, participar de estudos bíblicos, criar o hábito de ler, porque você ouve a palavra, você ouve a voz de Deus quando você lê a sua palavra, a sua carta de amor para nós. Nós estamos agora desenvolvendo, através da nossa missão querida, um projeto que se chama Desafio Bíblico. É o desafio de ler o Novo Testamento. E nós estamos lendo agora o Evangelho de Mateus. Cada dia nós temos um pastor, amigo do nosso ministério, parceiro do nosso ministério, que tem compartilhado a palavra conosco. Pastor Everton, pastor Osmar, pastora Cíntia, pastor Francisco, lá de São Paulo, pastora Cida, minha irmã, pastora Marli, e outros pastores que me foge agora no primeiro momento, pastora Dênia e outros tantos, que são nossos parceiros, que têm compartilhado cada dia a palavra, e cada manhã os irmãos do nosso ministério têm o privilégio de ler o texto bíblico e de ouvir um compartilhamento, e se tiverem alguma dúvida, podem questionar ou perguntar no grupo, para crescerem espiritualmente, para aprenderem a ouvir a voz de Deus. E quando o Senhor disser, lerararai, prontamente se levantarão e o seguirão. É preciso ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, é preciso ser sensível, é preciso treinar o ouvido e a audição espiritual. Só com o hábito, com a prática, com a frequência, com a experiência, o homem aprende a ouvir a voz de Deus. Ouvir e não obedecer é até pior do que não ouvir. Porque quem não ouviu se torna de alguma forma indesculpável. Mas ouvir e não obedecer é um tanto quanto pior. Alguém já disse o seguinte, que Satanás, aliás a Bíblia diz, ele ouve, ele crê, estremece, mas não obedece. E aí alguém, parafraseando, até disse mais, disse que o cristão é até pior, porque o cristão, às vezes alguns crentes desobedientes, ou algumas pessoas que não habilitam o seu ouvido, não treinam o seu ouvido para ouvir a voz de Deus, são piores que o próprio diabo, porque eles ouvindo, não creem, não estremecem e não obedecem. E ainda é pior, porque em algumas igrejas, quando manifesta-se o demônio é expulso. Mas aquele crente que é desobediente, insensível e não obedece, não podemos nem expulsá-lo. Tá certo? Então se torna uma pessoa pior, porque ele vai influenciar outras pessoas negativamente. Então, irmãos, nós temos que treinar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E caso você tenha dúvida, quando você ler a Bíblia e por algum momento ainda não entender, porque talvez você ainda está começando agora, você pode perguntar para um líder espiritual, alguém maduro, alguém que está caminhando há mais tempo que você. Mas você pode não somente pedir ajuda para um líder, para um irmão, para um pastor, mas você pode pedir ajuda também para o Espírito Santo, porque Ele é o Deus invisível que está ao seu lado nessa hora. E foi Ele mesmo quem inspirou os escritores da Bíblia para escrever essa palavra bendita e santa. E quando você tiver dúvida, então, fale para o Espírito Santo que está ao seu lado. Ó Espírito Santo, autor da palavra, inspirador dos profetas e dos escritores bíblicos, me ensina, me instrui, me revela ao meu coração a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai trazer ao seu coração clareza e direcionamento para a sua vida. Nesses dias em que nós ouvimos tantas vozes, vozes negativas, vozes de pessimismo, ouça a voz de Deus e tenha esperança para a tua vida, porque Deus tem o melhor para você. Amém, meu querido? Deixa eu orar por tua vida nessa hora e juntamente com você. Ore comigo. Querido Deus e Pai, eu oro a Ti nesta hora, para que o Senhor toque os nossos ouvidos e nos faça sensíveis para ouvir a Tua voz. Ah, Deus, algum tempo atrás eu orava, pedindo a Ti a palavra que eu compartilhava para o Senhor abrir os nossos olhos. E hoje eu te peço, abra também os nossos ouvidos. Abra
os olhos do nosso coração. Torna-nos sensíveis a Ti, para percebermos, Deus, que a Tua voz de amor continua ressoando em nossa direção. Mas muitas vezes nós preferimos ouvir a voz de dor, a voz de dúvida, a voz, Senhor, que gera confusão, a voz que tira perspectiva. Ó Deus, hoje eu te peço, vá de encontro aos meus irmãos e a minha vida nesta hora venha de encontro à minha vida. E transforma-nos e torna-nos sensíveis à Tua voz. Amém. Divino Pastor, muito obrigado. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe vocês. Até a próxima.